Gente, vamos então continuar nosso estudo em Tiago. Nós estávamos lendo Tiago capítulo 3, né? E nós falamos bastante sobre os pecados da língua. Foi isso que nós trabalhamos bastante nesse tempo, né? Foi isso que nós trabalhamos bastante a aula passada e acabamos falando muito sobre isso, né? Sobre os pecados da língua. Deixa eu até ver se eu acho um texto aqui, queria pegar até o texto de Lucas. Acho que é o de Lucas. Aqui, ó, gostaria que vocês fossem para Lucas 6:43. Lucas 6:43. Porque aqui você vai ver Jesus falando basicamente, em outras palavras, algumas coisas que Tiago falou, tá? Lucas 6:43, 43 a 45. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Olha que texto totalmente compatível. Tipo, de certa forma parece que Tiago viu esse texto de Jesus e ele está escrevendo agora, falando sobre os pecados da língua, e ele vai dar a mesma ideia. Veja aqui, ó, Jesus acabou de falar de figos, espinheiros, não tem como uma árvore que é de uma coisa produzir outra. E é a mesma ideia que o Tiago está tratando, tá? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou videira figos? Né? Então, é aquilo que nós falamos na outra aula também, né? De certa forma, a língua ela é apenas uma figura do que é esse problema, porque o problema é o que está no nosso coração, né? A boca fala do que está cheio o coração. Ou, na versão corrigidíssima e atualizadíssima, os dedos teclam do que o coração está cheio. Né? É isso que nós fazemos nas redes sociais. Então, veja aquilo que você anda compartilhando, que você saberá o que está em seu coração. Né? Pode ser um pouco disso, né? Em muitos casos. Mas, o que acontece? Percebam aqui que Tiago ele está fazendo essa ligação realmente e o que importa é o que está no seu coração. Agora, não tem jeito, o que está no seu coração, mesmo que você seja uma pessoa tímida, caladinha, quietinha, né, que segura tudo, que não compartilha com as pessoas, que não se abre, chega uma hora, essa pessoa explode. De uma forma ou de outra vai sair. Se ela não processar diante de Deus, entregar isso diante de Deus, isso não for trabalhado diante de Deus, não adianta. Então, a questão é o que está no coração, mas o problema aqui é que aquilo que está no coração a gente acaba jogando, a gente acaba pondo para fora. E pondo para fora, que é o perigo, né? Lembra que Jesus fala, né? O problema não é o que entra pela boca, o problema é o que sai. Só que Jesus faz essa ligação, o que sai da boca é o que está dentro do coração. Agora, quando sai coisa ao invés de, né, fazer o bem, ao invés de produzir bênção, ao invés de ser para o bem das pessoas, eu machuco as pessoas, eu estou mostrando o mal que está no meu coração. Né? E veja aqui, né, que é essa questão que Tiago está colocando também, né? Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, Tiago 3:9, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma boca procede bênção e maldição. Aí ele fala, meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Não pode ser desse jeito. É porque assim, às vezes a gente olha assim, quando eu leio esse texto eu vejo, todos nós somos assim, né? Fazer o quê? Todo mundo, falou assim, ninguém é capaz de controlar a boca. Então, eu, tipo assim, pelo menos esse texto é um texto de consolo para mim. Porque eu vejo que eu não sou a única pessoa má. Não, esse é um texto de advertência para todos nós. E não de conforto. E dizendo que nós não podemos fazer isso com a nossa boca. Nós falamos também, que você vê que ele começa esse bloco aqui,
no 3:1, falando de ser mestre. Não queiram muitos de vós vos tornar mestres. E veja que depois desse bloco do 12, ele vai falar sobre sabedoria e inteligência. Quem entre vós é sábio e inteligente? Então, quem tem mais facilidade de acabar caindo no pecado de falar o que não deveria ter falado? Quem normalmente fala. Então, por exemplo, normalmente um líder, né, até mesmo sim, nós pastores corremos mais o risco de falar o que não deveria ter falado, porque nós falamos muito, né? Estamos em várias ocasiões falando publicamente na igreja, falando em pequenos grupos, aconselhando pessoas, conversando com pessoas, e aí, se você fala mais, você corre mais risco de tropeçar, né? Nós vemos aí, nós temos algumas professoras também, pessoal na área de educação, que sabe como é difícil. Você tem que saber o que você está falando, e você tem que saber cuidar, e em toda a liderança. E é possível realmente que ali, para essa comunidade para quem Tiago está escrevendo, talvez algum problema estava acontecendo com a liderança. Algumas pessoas falando besteira e tudo mais. Tudo bem, isso são ideias, né, que nós temos, que a gente vai tirando do texto. Nós já vimos que existe muita briguinha ali. Ele já falou já no 1:19. Lá no começo ele já falou da língua. Né? Ele fala assim, todo homem seja tardio para falar, né? Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E depois ele vai falar, acho que no 1:25, ou no capítulo 2, agora eu perdi o interesse, que ele vai falar, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é o quê? Né? Mas antes disso ele vai falar... 1:27. E daí ele fala, que ele vai falar da língua também, eu queria lembrar. (26) 26. Se alguém supõe ser religioso deixando de refrear a língua. Então ele já falou 2 vezes sobre tardio para falar, sobre refrear a língua. Então parece que a coisa ali de falar estava crônico, tá? Em toda a carta ele vai colocar isso. E nós, seguindo aqui o texto, veja só, né? Quem entre vocês for sábio e inteligente, mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Aí agora, ele mudou um pouco o foco, não está falando diretamente de falar, né? Mas ele está falando para a liderança e para aqueles que se julgam sábios. Então, e aqui ele vai trabalhar algumas coisas bem interessantes, tá? Olha só, provavelmente o que pode ser exatamente isso. Uma pessoa que se acha sábio ou está ali numa posição de liderança ou alguém reconhecido como sábio, ele está falando, o que é sabedoria? Porque, por exemplo, nós podemos achar que uma pessoa sábia é uma pessoa que sabe um monte de coisa, que é inteligente. Inteligência é uma coisa, sabedoria é outra. E aí... só que o que acontece, às vezes eu posso estar na liderança, ou alguém pode entrar na liderança, ou estar diante de um grupo, porque sabe muita coisa. Vai passar conhecimento. Mas a Bíblia fala que isso não é sabedoria. Isso é conhecimento apenas. Sabedoria é uma coisa muito diferente. E é isso que a gente precisa tentar e entender, né? Mas então, por que ele fala? Se alguém é sábio, não inteligente, né? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, né? As suas obras. Então, se você é uma pessoa sábia, você mostre com as suas atitudes, não com o seu falar, né? Versículo 14. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Ele pega pesado mesmo, tá? Por quê? Se você é uma pessoa sábia, inteligente, mas você fica com inveja, falando mal dos outros, ou você se mostra como uma pessoa que não é mansa, briguenta e tudo, né? Aí ele fala, essa não é a sabedoria do alto, não. Agora, verso 16, pois onde há inveja e sentimento faccioso,
aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então, é aqui que os estudiosos, a gente entende que devia estar tendo briguinha ali, tá? Veja como ele fala 2 vezes de facção, né? Sentimento faccioso, né? E amargura. Ele está falando de alguma coisa que deveria estar acontecendo ali, ó. Tinha gente com inveja, tinha gente fazendo briguinha dentro da igreja, estava acontecendo um monte de briguinha ali, e ele está falando, ó, você quer se dizer como uma pessoa sábia? Você mostre com atitudes. E inveja, briguinha, fazendo grupinhos na igreja não vai dar certo, não é isso. Isso não vem de Deus. Isso não é sabedoria do alto. Ele chega a falar, isso é demoníaco. Então ele pega pesado mesmo, né? E aí ele fala, agora ele faz o contraste. Você quer saber o que é sabedoria mesmo? Versículos 17. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura. Depois, pacífica, não é facciosa, não é briguenta, ela é pacífica, indulgente, né? Ela cuida bem, ela é tratável, dá para negociar, dá para conversar, ela é tratável, ela é plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Não adianta, e eu acho que o problema que nós temos às vezes, aí falando nós aqui, Brasil, nós cristãos brasileiros, nós somos cristãos tupiniquins, nós temos o nosso cristianismo aqui, e nós corremos o risco, porque nós estamos mergulhados até, né, em toda essa crise que o nosso país está vivendo, até uma vez assim, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo expressar o que eu quero passar para vocês. Um irmão aqui da nossa igreja uma vez compartilhou, ele ficou chateado comigo, chateado assim, fez uma crítica, nada ofensivo, nada demais, porque eu compartilhei tinha um abaixo-assinado pedindo a cassação do Eduardo Cunha. Eu assinei a cassação e compartilhei nas redes sociais, né? Isso foi o ano passado, isso daí. Que não dá um cara daquele. Aí ele falou, não, mas você não pode fazer isso, porque ele está promovendo o impeachment da Dilma. Mas, meu amigo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse cara... No mínimo, mas no mínimo mesmo, ele não presta. Né? De tudo, gente, esse cara, ele tem julgamento desde 1995 no Rio de Janeiro, tá? E a coisa é muito complicada com ele, mas muito mesmo. Né? E não, mas ele está promovendo o impeachment da Dilma. Meu, a gente tá esperando o impeachment da Dilma por todas as coisas erradas e tudo mais, muito bem. Mas só por causa disso você vai abonar as coisas erradas do outro. Todos aqueles que estão fazendo errado, nós devemos denunciar o que está errado. Não adianta ficar assim, não, está errado, mas como ele está fazendo algumas coisas boas para o nosso lado, que ele acha que é para o nosso lado, então vamos tolerar. Não é assim. E talvez isso assim, a gente tem que tolerar isso daí, porque de certa forma tem uma coisa boa. Aí é a mesma coisa, daí, é engraçado que daí esse que faz esse raciocínio critica, e o pessoal que sejam os socialistas ou do PT, né, me permitam fazer política aqui um pouco, só já fecho, tá? Não quero criar polêmica. Mas aí fala, esse pessoal fala que a Dilma tem que ficar só porque cuida dos pobres, mas é corrupção. Então, mas você está fazendo a mesma coisa. Você está com o mesmo raciocínio. Também é corrupto. Mas como ele está fazendo uma coisa boa, que você acha boa, para você, você quer tolerar. Não, nós não podemos tolerar nenhum tipo de corrupção. Nós não podemos nos colocar como coniventes com nenhum tipo de corrupção. E é o que Tiago está colocando também dentro da igreja. Não adianta. A sabedoria lá do alto, ela tem que ser primeiramente pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, imparcial, sem fingimento. E não ficar assim, não tem problema essa parte, não tem problema aquela parte. Nós corremos o risco de querermos cobrar perfeição das pessoas. É perigoso. Porque todos nós somos pecadores, todos nós falhamos, seja líder, seja não líder, todo mundo falha. O problema que nós temos, às vezes, na igreja é quando você tem uma conduta ou uma forma de viver que ela é incompatível.
né? Então tem uma pessoa que ela frequentemente ou como padrão de vida ela faz algo incompatível com a palavra. Isso você não tem como dizer está tudo bem. Você vai chegar e você vai tratar isso daí, né? É isso que está acontecendo. Agora, às vezes, um irmão, seja líder, seja não líder, ele tropeçou. Espera um pouquinho, todo mundo tropeça. Nós vamos conversar, nós vamos tratar. A pessoa demonstrou arrependimento e isso tudo nós tratamos, né? Não é uma questão de exigir perfeição de pessoas dentro da igreja. E isso nós temos que entender. Então Tiago ele está tratando isso daí com o pessoal e falando o que é a verdadeira sabedoria, né? Então, e aí ele fecha com 18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Quantas vezes ele fica falando de paz também, né? Vocês vão ter paz a hora que vocês promoverem a paz, a hora que vocês tratarem de forma com paz. Veja que ele fala tanto de inveja, maledicência, facção, e ele quer terminar com paz. Por isso que o pessoal entende. Aquela igreja, para quem Tiago escreveu, devia estar tendo muita facção ali, muita divisão. Nós já falamos no começo, e nós vamos ver daqui a pouco no capítulo 5, parece que existe um problema social realmente, a questão de pobres e ricos ali, que é a carta que mais pega sobre isso, né? E aqui a gente vai tratar uma coisa interessante, a partir do capítulo 4. Olha só, vamos ler, aqui o duro que Tiago ele pega pesado com a gente mesmo, né? Versículos 1 a 10, vamos ler? Olha só. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Viram que já de novo ele voltou a falar, está tendo guerras, está tendo problema entre vocês aí, né? De onde é que vem isso? Agora ele está falando, de onde é que vem essas briguinhas que estão acontecendo dentro da igreja? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres, infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça pelo que diz, Deus existe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Então ele coloca aqui um diagnóstico, ele está falando assim, gente, sabe por que vocês estão tendo briga aí, facção e gente se colocando dessa forma? É porque vocês estão aqui com o coração, né, os prazeres da carne, vocês estão cedendo para eles. É porque é uma coisa assim, ó. Às vezes a gente tem lá na igreja Deixa eu ver se eu pego um exemplo claro aqui. Equipe de louvor, tem uma equipe de louvor. Vamos para uma igreja, às vezes umas igrejas menores, às vezes tem uma única equipe de louvor. Não tem, nossa igreja é grande, tem muitas equipes de louvor. Aí o pessoal está lá todo domingo tocando e cantando, só que tem mais uns 2 ou 3 irmãozinhos que tocam também e cantam também. Eles querem um espaço para cantar e tocar. Só que ele fala, olha, mas vocês não têm um grupo ainda formado e espaço e tudo. Aí a pessoa vai lá, vai falar isso, fica chateada, né? Fica chateada porque não, mas olha, mas eu queria um espaço, a gente queria tocar e tudo mais. Aí, sei lá, seja outra banda, seja a liderança ali, e fala, não, olha, mas não dá, vocês precisam se preparar, se organizar primeiro, e nós estamos bem da forma como está acontecendo. Daí começa, né? Tem partidarismo nessa igreja, o pessoal só fica ajudando a banda. Porque o filho do sobrinho do presbítero toca guitarra e é porque ele está na banda, é por isso. Tem política dentro da igreja, não tiram ele lá, é porque ele... Aí o pessoal começa a inventar um monte de coisa
e fica tentando achar ligações para justificar. Tá vendo? Eles são os queridinhos. Eles são os queridinhos da igreja e nós, ninguém dá atenção para a gente. E aí começa. Aí chega lá um presbítero e fala assim, irmãozinho, o que está acontecendo? Qual o problema? O que foi, né? Não, olha, é o seguinte, eu queria louvar o Senhor, servir na igreja, estar na igreja, fazendo a vontade de Deus, abençoando a igreja. Deus me deu o dom da música, eu queria tocar e tudo mais. Mas olha, tem gente aí, está tendo politicagem na igreja, isso, aquilo, tal. E sabe lá a briga que está acontecendo. Daí, né, às vezes aí o presbítero fala assim, não, irmãozinho, seus problemas acabaram. Você quer servir o Senhor com a música? Nós temos lá a nossa congregaçãozinha que está precisando de gente para tocar. Glória a Deus! Você é a resposta de oração para a congregação. Ah, não, mas na congregação eu acho que Deus não me chamou. Eu não fui chamado para a congregação. Por quê? O que será que está por trás? Pode ser, exatamente. Então é isso que Tiago está jogando. Por que vocês estão tendo tanta briguinha aí, hein? Será que não são os prazeres que militam na vossa carne? E, gente, essa é uma coisa. Nosso coração é muito enganoso. E às vezes nós queremos fazer as coisas com a gente coloca uma capinha de piedade. Muito facilmente. Eu vejo, eu percebo até, eu acho, deixa eu abrir aqui meu coração, né? Permitam-me. Mas eu acho, por exemplo, no começo do meu ministério, eu sinceramente, foi assim, eu vi Deus me chamando, achei muito legal como o pastor Ari fez, cheguei primeira vez, pastor Ari, eu acho que Deus me chamou para servir Ele. Uma coisa eu sei, eu quero servir a Deus pelo resto da minha vida, eu quero me dedicar totalmente a servir a Deus, mas não sei se eu devo ser missionário, pastor, eu quero servir. Ele falou assim, faz o seguinte, vai ajudar lá na Vila Pisa. Eu fiquei acho que 2 ou 3 anos na Pisa, porque ele falou, vai lá, estuda a Bíblia, depois de um tempo, se você vê que é isso mesmo, a gente conversa. E foi ótimo aquilo, né? Só que em várias situações, e esse é um perigo de nós que estamos, qualquer um que esteja em qualquer tipo de liderança, é nós cairmos na vaidade, ou querer aparecer. E o que eu acho mais engraçado, talvez, quem sabe em alguns momentos, ou o que estava misturado às vezes no chamado, e até quando eu vi, não, eu tenho convicção de que Deus me chamou para ser um pastor. Tem um problema, é muito gostoso estar aqui na frente. É gostoso o pessoal virou, Nelson, puxa, que sermão bonito, que sermão gostoso, né? Olha que estudo bonito. E aí, eu acho que Deus me chamou mesmo. Né? Porque está gostoso isso. E aí, até eu acho assim, eu acho que Deus ele tem uma estratégia com a gente. Ele permite a gente vir pelos nossos interesses egoístas. Ele chama, ou às vezes se eu pudesse dizer assim, tá? Abre sessão heresia da aula de hoje, né? Ele não chama. Você que vai por querer aparecer, por querer estar na frente, por querer ser maior do que os outros. Ele fala assim, vem. Aí você vem para querer pelos seus próprios interesses. Só que ele fala assim, tá bom, daqui a pouco eu vou trabalhar no seu coraçãozinho, tá? Para você aprender que não é esse o objetivo de servir. E ele vai trabalhando no nosso coração, vai trabalhando. Aí eu falei assim, puxa vida, né? Eu comecei querendo aparecer, eu queria ser pastor, queria ser missionário, eu queria ser músico. E se eu analisar lá no fundo do meu coração, eu sei que, aí fechando um pouquinho as heresias, né? Eu acho que Deus realmente me chamou, mas eu vi o lado bom dele me chamar. O lado bom dele me chamar e eu começar a aparecer diante dos outros. E Deus, eu posso não estar enxergando isso, mas Deus está enxergando, mas Ele fala, Ele tolera, Ele é paciente, Ele está vendo às vezes a maldade lá do seu coração que nem você está enxergando direito ainda. Aí Ele vai trabalhando, Ele vai moldando, aí você vai percebendo que essa vaidade não leva a nada. E se você for fazer em função de vaidade, você vai se frustrar e aí você vai achar que você não é chamado. Então, tudo isso, às vezes o que acontece nós precisamos olhar para dentro do nosso coração e falar assim, por que eu faço isso?
E por que eu faço isso dentro da igreja? Porque se eu fizer por vaidade, para aparecer, para receber tapinhas nas costas, eu vou me frustrar e eu vou atrapalhar o reino de Deus. Aí sabe o que vai acontecer? O dia que não me chamarem para tocar, o dia que não me chamarem para pregar, o dia que não me chamarem, eu vou ficar chateado, vou ficar dodóizinho. Ah, Senhor, o pessoal não gosta de mim, o pessoal não me ama. Aí eu vou assim, ó, tá vendo? Chamou aquela pessoa, porque aquela pessoa é... Aí eu vou criar facções, eu vou criar grupinhos, eu vou criar briguinhas, porque o meu coração, eu faço toda uma capa, eu quero servir a Deus. Mas na verdade é que eu queria aparecer mais do que o outro. Mas como não pode falar, e eu não falo nem para mim, porque fica feio eu falar aqui na minha cabeça, eu vou colocar uma capinha. Eu quero servir a Deus. Então, é aí que Tiago está falando assim, por que vocês estão tendo brigas aí? Por que vocês estão brigando para decidir quem é que vai tocar no louvor? Por que vocês estão brigando para decidir quem vai fazer a liturgia? Por que vocês estão brigando para decidir quem vai dirigir a reunião de oração? Da onde vêm essas briguinhas? Não é que ele fala dos prazeres que militam na vossa carne, cobiça, inveja, lutas. Não é por isso? A senhora queria falar, dona Emma? Então, esse é o perigo. Quem está na frente realmente tem que tomar muito cuidado, porque o nosso coração é enganoso e nós podemos querer colocar essa capa, né, religiosa em cima de uma vaidade nossa. Esse que é o perigo. E aqui o Tiago, ele fala assim, depois de falar isso, tem uma parte interessante, né, versículos 2 e 3, cobicem e vocês não vão ter nada, matem, né? Tenham inveja e vocês não vão conseguir nada, vivam a lutar e a fazer guerras, vocês não têm nada porque vocês não pedem. Esse é um ponto. Tem gente que não tem nada, não consegue nada diante de Deus porque não pede. E essa é outra coisa que ele já bateu, né? Ele fala, se alguém precisa de sabedoria, não é o que ele fala no capítulo 1, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Peça, porém, com fé, não duvidando. Né? Porque aquele que duvida é como o mar agitado e tudo mais, e ele fala, até ele vai pegar o homem de ânimo dobre, que é o que ele já vai citar pela segunda vez, exatamente o mesmo termo, que é um termo único em Tiago, homem de ânimo dobre. Né? E ele vai falar aqui, mas ele vai falar de pedir, vocês não vão receber, e ele fala, mas por que você pede e você não recebe de Deus? Você está pedindo, de novo, para vocês manjar nos seus prazeres. Às vezes, Deus, mas eu quero tocar na banda. Deus, mas eu quero pregar. Deus, mas eu queria aquela classe para dar aula. Deus, mas eu queria estar na liderança de tal grupo. Eu queria fazer tal coisa. Assim, você está pedindo, mas você não consegue. Sabe por quê? Você está pedindo para aparecer. Você está pedindo para se mostrar melhor do que o outro. É porque você está chateado com tal pessoa e você quer provar que você consegue. Você está pedindo mal. Você não está pedindo exatamente pelo que deveria, né? E aí, olha só o que ele fala. Infiéis, vocês não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Ou seja, vocês estão comprando os valores do mundo. Vocês estão naquele negócio. Lembra que quando os dois filhos de Zebedeu, né, Tiago e João, a mãe de Tiago e João chega lá, Senhor Jesus, permita que quando o Senhor chegar no seu reino, cada um dos meus filhos fique um à sua direita e outro à sua esquerda, né? Ou seja, entre os 12... ministros desse novo governo que o Senhor vai estabelecer, permita que eles sejam os dois mais importantes. E Jesus fala, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, né? Mas vocês têm que entender o seguinte, aqui é o contrário. Vocês deveriam estar esperando ser os que menos aparecem. Vocês deveriam estar esperando ser aqueles que não têm importância nenhuma aos olhos das pessoas. Vocês deveriam ser os que servem. Vocês não estão entendendo. Isso que vocês estão falando são os valores do mundo. É assim que os gentios fazem. Aqui no meio de vocês é exatamente o contrário. Vocês não devem procurar cargo, vocês devem procurar servir e tudo mais. É aqui isso que Tiago está falando. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Se você quiser comprar os valores do mundo, você está sendo inimigo de Deus. E aí ele coloca aqui sobre o Espírito de Deus, né? Ter ciúmes, na verdade a palavra ciúme é a questão de zelo, né? Então ele fala assim, gente, vocês estão preocupados com isso quando Deus tem um zelo tão grande por vocês? Vocês estão preocupados com o mundo, ou pegando os valores do mundo, quando vocês deveriam ver que o Espírito habita em vocês e é com ciúmes, né? Ou seja, com zelo,
Nós temos essa tradução, mas a palavra melhor seria zelo, tá? Para esse ciúme, não ciúme, que a palavra ciúme em português ela tem uma conotação meio negativa, né? E é claro que Deus não tem ciúmes e ficar dodói, fiquei chateado que você foi lá e fez tal coisa, né? E sim, ele tem um zelo muito grande por nós. Antes da maior graça, pelo que diz Deus existe aos soberbos, mas a graça aos humildes. Então ele fala, sejam humildes, tá? Porque Deus existe quem é soberbo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas existir o diabo, ele fugirá de vós. Aí parece que ele introduz uma coisa, ou talvez ele querendo inferir que você está dando vazão ao diabo. E aqui eu gostaria só de abrir um parênteses, porque a Bíblia diz para resistir ao diabo, e ele vai fugir de você. Você deve resistir ao diabo. E resistência é realmente essa ideia de enfrentamento. Porque quando Paulo vai falar para Timóteo, ele fala, fugir das paixões da mocidade. Fuja das paixões da carne. Fuja das paixões que estão no seu coração. Não dê espaço. O diabo sim você resiste. Não resista às paixões. Não resista às suas paixões no sentido, não é para resistir, é para se entregar? Não, você não entendeu. Não chega e fala assim, isso daí eu tiro de letra, eu não tenho problema com isso. Não tente, você não vai tirar de letra, você vai cair. Eu não caio mais nessa de querer falar para o pessoal e me achar melhor do que os outros. Não tente resistir a isso, seu coração é enganoso. Se você acha que você já controlou essa área, não caia nessa de achar que você já está no controle dessa área da sua vida. Fuja. Apareceu uma situação em que você corre o risco de cair naquele pecado que você sabe que você é fraco, não tente resistir. Foge daquilo. É até aquela história, né? O pessoal fala ali, por exemplo, que seja a cobiça, a questão sexual é muito forte para todo mundo, até por isso que existe todo esse medo com relação às coisas, né, na área sexual. Por exemplo, está lá o irmãozinho, ele vai todo dia daqui para lá para ir para o trabalho. Todo dia. Aí ele percebe que, de repente, ali numa das lojas que ele passa na frente, tem uma moça nova, vendedora, que fica na porta, e ele olhou e viu, nossa, essa moça é bonita. O irmãozinho casado, ele passa. E ele começa a perceber que ele quer ver a moça, mesmo quando ela não está na porta. Um dia ela está na porta e ela olha para ele, olha no olho dele. A Bíblia diz, não resista. Não fala assim, eu não preciso olhar para ela, isso é bobagem, eu vou passar aqui. Não, sabe o que você faz? Dá a volta no quarteirão. Fuja, não resista, fuja. Não ache que você tem forças, não ache que, eu vou provar para mim mesmo e para Deus que eu sou fiel e eu consigo passar por aquilo. Não, dá a volta no quarteirão. Fuja das paixões. Agora, o diabo você pode resistir. Porque o diabo, você fala em nome de Jesus, sai, ou em nome de Jesus, cala a boca, ou em nome de Jesus eu não vou te ouvir, ele vai embora. Agora fala isso para a sua carne. Fala em nome de Jesus. Então, é isso que ele está falando. Paulo fala para Timóteo, fuja. Agora, com relação ao diabo, resista. Resista, porque se você resistir, ele vai fugir. Ele vai fugir. Tá? É essa a chamada que está tendo aqui. Agora, de novo, ele dá outra recomendação. Se sujeite a Deus, resista ao diabo. Versículo 8, chegai-vos a Deus e Ele vai se chegar a vocês. Então, agora ele faz um apelo. Se vocês se chegar a Deus, se vocês se arrependerem, purificai as mãos, pecadores, vocês que são de ânimo dobre, limpai o coração. Segunda vez que ele usa esse termo, que é único nessa carta. Né? O ânimo dobre é, uma hora eu quero, uma hora eu não quero. Uma hora eu sou assim, uma hora eu não decide. Não é uma pessoa que tem foco, né? Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Então ele está fazendo um apelo para toda a turma, com toda a facção, as briguinhas, os problemas. Vocês têm que se humilhar, vocês têm que orar, vocês têm que chegar mais perto de Deus. Isso não pode estar acontecendo no meio de vocês. É tudo isso que ele está falando. E agora, olha só, falando de maledicência. Está ligado lá com o que ele falou da língua. Tá? Por quê? Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Né? Então, de novo, ele está fazendo um apelo, continua ligado lá com relação a falar.
com relação ao pecado da língua. E ele continua falando, tem gente falando mal de gente dentro da igreja. Não falem mal uns dos outros. E esse que é o problema, né? E a gente já falou aqui. Até o pessoal fala assim, julgar, né? Até aqui, um só é legislador e juiz. Até o pessoal confunde um pouco o que o Senhor Jesus fala, não julgueis para que não sejais julgados e tudo mais. Leia o texto inteiro, tá? Jesus não para no não julgueis. É que ele fala, com a medida com que tiverdes medido, você também vai ser julgado. Mas o julgar no sentido é de você ficar falando dos outros, mas você não fala de você. E esse é o problema. Primeiro é ficar falando dos outros, é o problema, ao invés de você estar olhando para você. E não é realmente para você ficar falando dos outros. Nós temos lá todos os critérios, né, na palavra de Deus. E nós já falamos aqui, o irmãozinho está fazendo uma coisa errada, você está vendo um problema, o que você vai fazer? Vai procurar o irmãozinho. Né? Então, vai conversar com ele. E aí, eu não vou conversar com o irmãozinho, sabe por quê? Por causa dos prazeres que militam na minha carne. Eu estou quietinho aqui no meu canto, depois vou falar com o irmãozinho, ele vai ficar chateado. Deixa ele lá. Então, eu lavo as minhas mãos, que eu quero ficar aqui no meu cantinho, não quero que ninguém me incomode. Então, eu me incomodo, aquela pessoa ali, eu acho ela arrogante, eu acho ela isso, eu acho ela aquilo, mas eu não vou falar porque depois vai dar problema para mim. Então, já não somos mais igreja, já não somos mais corpo, nós não nos sentimos irmãos e irmãs em Cristo, nós não estamos preocupados com o corpo. Eu sou egoísta, eu estou preocupado só comigo mesmo, por isso eu não vou falar para o irmãozinho o problema, porque eu quero viver no meu cantinho e ninguém me encha. Esses são os pecados, os prazeres que militam na nossa carne. Você é igreja, você sim viu um irmãozinho pecando, errando, fazendo uma coisa que você está percebendo que está errado, você vai atrás do irmãozinho porque é sua responsabilidade como igreja. Porque você quer ele crescendo na fé. E você vai falar, olha irmãozinho, irmãzinha, olha essa situação, isso que está acontecendo, olha o que diz a palavra e tudo mais. Aí a pessoa fala assim, olha, legal, cuida da sua vida que eu cuido da minha. Né? Aí depois você vai lá então, chama um presbítero, conta a situação, chama um irmão maduro na igreja, chama um pastor, vai lá conversar com a pessoa, esclarece. A pessoa não se arrependeu, leva para o conselho, faz todo o passo. Se a pessoa não se arrepender no conselho, ela vai ser excluída da igreja. Né? Mas nós temos que estar falando. Agora, o problema é que ao invés de eu fazer todo esse processo, eu vejo o irmãozinho pecando, ao invés de ir lá procurar o irmãozinho, eu falo assim, você viu fulano de tal? Aí você está falando mal dos outros. Se você vê uma pessoa, um irmão, uma irmã fazendo alguma coisa errada, você só pode falar para duas pessoas isso, para Deus e para a própria pessoa. O que passar disso é ficar falando mal dos outros. Pois não. Aquele que fala mal do irmão, julga se o irmão fala mal da lei e julga a lei. Sim, a lei de Deus, ele está falando. Né? Porque você se torna legislador, é o que ele fala. Né? Se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. É que ele está falando, você está se colocando como alguém que aquela pessoa está errada. Né? Ele está querendo dizer, aquelas pessoas ficam falando, fulano tal está errado, fulano tal está errado, está tudo errado, só que não vai direto com a pessoa, ou não trata o problema, e sim quer se colocar como legislador e aquele que está no meio dos outros falando assim, aquele lá está errado. E às vezes a gente faz isso para aquele lá está errado porque eu estou certo, né? E eu sou maior do que ele. Se o Senhor está falando mal de uma pessoa, sendo que essa pessoa é criatura de Deus? Sim, exatamente nisso. Sim, sem dúvida. Eu não estou reconhecendo que eu estou na mesma situação que aquela pessoa. Que eu não sou melhor do que aquela pessoa. Que eu também sou pecador. E esse é o problema, me colocar meio como um juiz. Eu estou acima dos outros. Né? E eu vou me colocar acima dos outros se eu ficar falando para as outras pessoas, porque eu quero que as outras pessoas entendam que eu sou o legislador, não claramente assim, né? Mas olha, aquela pessoa está errada e eu, super crente, espiritual, reconheço que ela está errada e eu não estou fazendo isso. Então tem todo esse perigo aí, eu estou me colocando como legislador.
Agora, pelo contrário, se ao invés de eu ficar falando para os outros, eu vou direto com a pessoa, eu vou tratar o irmãozinho e tudo mais. E tem o outro perigo também, né? Como Jesus fala. Você vai lá falar do irmãozinho que está pisando no calo do outro, mas você não reconhece as coisas que você está fazendo, né? Então analise o seu coração primeiro, né? Não vai se colocar como juiz, como melhor do que os outros. E legislador também, porque quem é legislador é que faz a própria lei. Verdade. A lei julgo. Então eu estou acima de julgo. Exatamente. Esse é o perigo. Veja que tudo isso está ligado. Esses são os prazeres que militam na nossa carne. Todo esse perigo. Henrique. Pastor, fala um pouquinho sobre a questão do conselho, porque muitas vezes o conselho tem que tomar algumas ações e julgar algumas coisas. Sim, sim. O irmão pode, de repente, confundir e falar, viu, o que você está me julgando? Você está me julgar, mas existe uma autoridade. Exato, bem colocado aí para o Henrique, porque essa é uma confusão que o pessoal tem. Vocês estão me julgando. Não, espera um pouquinho. Nós não estamos te julgando. Primeiro, julgar no sentido de nós nos acharmos melhor do que você, pelo contrário. Nós, como conselho, é com muito temor, não é, Henrique? Quando nós temos que tratar o caso de uma pessoa, porque nós sabemos quão pecadores nós somos. A questão é, quem julga, a lei, o julgamento, o critério, os parâmetros são a palavra de Deus. Então a palavra de Deus diz tal coisa, e se nós estamos vendo que a pessoa está indo contra a palavra de Deus, está fazendo exatamente o contrário do que a palavra diz, ela tem que ser tratada. Agora, de novo, vai chegar no conselho, se por acaso a pessoa não se submeteu ou não reconheceu o seu erro depois dos 2 primeiros passos. A pessoa cometeu um erro. O que normalmente faz? O conselho faz isso. Às vezes, às vezes um presbítero, um pastor identifica que um irmão, uma irmã cometeu alguma coisa, fez alguma besteira. Às vezes, seja uma coisa boba, postou alguma coisa nas redes sociais que vai totalmente contra o testemunho da palavra de Deus. A gente chama a atenção da pessoa. Às vezes o que nós fazemos no conselho, o conselho cria uma comissão, ou seja, quem são os presbíteros ou um pastor que é mais próximo, que tem mais facilidade de chegar e conversar com aquela pessoa, de fazer ela entender, né? E aí às vezes vão lá e conversam com a pessoa, né? Explica essa situação. Agora, se essa pessoa se mostra rebelde, não aceita aquilo, aí sim ela vai ser chamada no conselho como um todo. Exato. Ela sabe que ela tem que agir de determinada forma e aí depois ela não aceita. Quer dizer, ela quando é membro da igreja, ela batiza e faz profissão de fé, o que é dito? Você se submete à autoridade da igreja, desde que ela esteja de acordo com a palavra de Deus. E é isso. Então, não adianta falar assim, eu não quero saber, não é por aí, não é bem assim, ou cuidem da vida de vocês que eu cuido da minha, ou eu não acho que está errado. Não, espera um pouquinho, né? O conselho com muito temor, olhando na palavra, estudando, pensando todas essas coisas. Não, espera um pouquinho, isso aqui é totalmente incompatível com a palavra. Tem que ser chamado a atenção. E é chamado no conselho se chegar, né, se passar depois os 2 primeiros passos, de primeiro a quem identificou, falar direto com a pessoa não quis ouvir, não deu atenção. Foi uma comissão lá, não deu atenção, aí ela vai para o conselho. Você queria falar, Lídia? Aqui eu estou no comentário do Nicodemos, legal. Ele fala sobre isso que o Henrique falou. Julgar o irmão é consistentemente condenado na Escritura. Ele até cita vários versículos. Isso. Essa proibição, contudo, não deve ser confundida com o dever que temos de avaliar os erros e pecados dos irmãos com o objetivo de corrigi-los e levá-lo ao arrependimento. Ele segue contra os versículos de base. O próprio Tiago recomenda esse procedimento mais adiante na carta. Meus irmãos, se algum entre vós desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Exato, então você vê que ele já vai falar disso, né? Por exemplo, o objetivo de qualquer tratamento que seja feito no conselho é levar a pessoa ao arrependimento.
É levar a pessoa a reconhecer o erro para que ela seja recuperada. O objetivo, a preocupação do conselho é a saúde espiritual da pessoa. Não é chegar e falar assim, ó, seguinte, você fez isso, você fez tal coisa, que vergonha, você está envergonhando a nossa igreja, que absurdo. Não existe isso. Pastor, Pois não. Aí nesse momento da carta, a igreja ela não estava estruturada como uma organização, uma instituição, como está hoje, né? Sim. Muito claro, né? Então era mais difícil para eles localizar o problema e fazer a punição. Daí a necessidade de dispor todas essas coisas. Hoje, a gente pode pensar, nossa, tanto tempo depois, 2 mil anos depois, mas os problemas são os mesmos. Exatamente. Agora, a única diferença que eu vejo agora é que as pessoas estão banalizando tanto o pecado que a pessoa não enxerga. Exato, exatamente. Por isso precisa ter alguém, né, com uma, sei lá, mais adiantado na fé, a gente pode falar. Sim, uma pessoa mais madura na fé. Para poder sempre chamar a atenção, não julgar. Exato. Não, então, mas Mostrar o problema, mostrar o problema. né? E esse é o objetivo, como quando a pessoa é chamada no conselho, igual, é até engraçado, nós já passamos por algumas situações, né? Falou assim, ó, vamos chamar tal pessoa no conselho. Parece que fica um medo do pessoal, né? Vai ser chamada no conselho, ou até de disciplinar. Foi muito bonito recentemente, uma moça foi para o conselho, né? Faz pouco tempo, algumas poucas reuniões, e ela está sendo disciplinada. E ela falou que foi muito importante ela estar ali. E ela se dispôs, ela todo o tempo se dispôs a ir e resolver a situação dela e tudo. Mas o que acontece? Ninguém está lá, o conselho não é para punir. Isso que a gente não pode entender, que achar que disciplina, ou se alguém cometeu alguma coisa, o conselho tem que ser chamado para punir a pessoa. Não existe isso. É Deus que trata o coração da pessoa diretamente, né? O conselho ele serve para guiar a pessoa, para pastorear a pessoa, para que ela reconheça o seu pecado, entenda o seu pecado. É por isso que quando acontece isso a pessoa é afastada da comunhão, e afastada da comunhão não que ela não vem para a igreja, essa comunhão ela continua, ela é afastada da ceia do Senhor, porque Paulo fala que aquele que come e bebe o sangue de Cristo sem discernir, está comendo e bebendo julgamento para si mesmo. A gente quer evitar que essa pessoa faça essa besteira, de banalizar a obra de Jesus Cristo. Então ela fica afastada e ela vai ter que ser acompanhada para ela pensar e entender profundamente onde ela errou, para que ela não erre mais e que ela possa crescer espiritualmente. E até na visão de que se essa pessoa caiu nisso é porque ela está enfraquecida espiritualmente, debilitada. Nós precisamos cuidar desta vida que está debilitada. Ele fala, irmãos na fé, né? Sim, Na fé, crentes. Isso. Quer dizer, não falei mal uns dos outros, quer dizer, então eu posso falar do que não é crente, então eu posso falar Exato, muito bom, não tinha percebido isso. Ele fala mal do irmão, ele está julgando a lei, quer dizer, mas quem está falando mal do outro, que não é irmão, Não, bem observado, né? Se nós formos literais, né, ele vai fazer isso. Quando fala de irmão, é irmão na fé, e não irmão presbiteriano. Então, aqui tem um rito, uma cerimonial, olha, primeiro faz isso, depois faz isso, depois faz isso, o conselho vai chamar e vai tentar resolver. Mas quando você encontra um irmão que não é da presbiteriana, é de outro local, que é uma besteira, você vai tentar, aí complica também. O problema não é seu. Exato. De certa forma, o que eu poderia fazer, eu vejo um irmãozinho, amigo meu que é de outra igreja, de outra denominação até. Eu tenho amizade com ele, eu vou lá, vou falar com ele. Ele não achou besteira. Aí quem sabe eu procure um membro da igreja dele, um líder da igreja dele e chame para ir junto comigo. E ele não quis saber, eu escrevo uma cartinha para o pastor dele, olha, o fulano de tal, por causa disso, eu conversei com ele e tal. Essa pessoa parece que não condiz com o evangelho. Entrega lá. Agora, passou daí, está nas mãos do conselho dele. O conselho dele pode não tratar isso, não punir, aí já está fora, porque aí nós vemos a questão de quem está responsável pelo rebanho. Você não pode trazer a pessoa aqui, vem aqui, né? Não tem como. Então, esse aqui é o problema, tá certo? Gente, já tocou a campainha, nós temos ainda esse bloco aqui, que é a falibilidade dos projetos humanos, que é dos versículos 13 ao versículo 17,
Que ele está falando, tem gente que fala assim, hoje eu vou para tal lugar, eu vou vender isso, aquilo, vai fazer tal coisa e amanhã nós vamos para tal lugar. Ele falou assim, vocês não deveriam falar isso. Vocês deveriam falar, se Deus quiser, nós vamos. De novo, alguma coisa que estava acontecendo ali na igreja, né, que ele está tentando tratar com o pessoal. Nós vamos parar por aqui hoje, nós vamos então para esse texto semana que vem, e aí nós vamos entrar no capítulo 5, que aí entra uma parte pesada, que ele pega muito pesado com os ricos, e aí a gente vai ter que pensar quem são esses ricos, né? E de novo, como eu já falei, tem que ser pesado para a gente, porque todos nós aqui somos ricos, tá? Todos nós aqui somos ricos. Então, nós não podemos, nós devemos, antes de ficar olhando, esse daqui ele está falando para o Paulo Maluf, esse daqui ele está falando para os deputados. Não, eu tenho que ter coragem de ver se eu não me encaixo no perfil. É isso que nós devemos fazer em primeiro lugar. Essa palavra foi feita para nós. Vamos nos colocar em pé então, para nós orarmos e encerrar a aula por hoje.